a AGMinas criou para que a gente possa proteger de uma forma mais abrangente e mais eficaz, também mais eficiente, as propriedades intelectuais que foram desenvolvidas por vocês, pesquisadores, né? E, inicialmente, o que é o AGMinas? Sara já falou muito bem o que é o AGMinas. É a Agência Mineira de Inovação, a Agência de Inovação Mineira, e tem essa função principal, né, de conectar os pesquisadores, os laboratórios, a instituição, fazer essa junção entre as pessoas responsáveis pela inovação no Brasil e conseguir que a gente formalize tudo que é necessário. Ela é uma plataforma de várias ICTs aqui do norte, aqui de Minas, e tem essa função também de fomentar a pesquisa, desenvolvimento e inovação. Primeira parte, pessoal, é muito simples a gente fazer o cadastro na plataforma. É um cadastro como qualquer outra plataforma, uma plataforma online. Inicialmente, a gente coloca as informações, acessa a plataforma, acessa o site, o agminas.com. O link, Sara? Instagram, sítio. Não, do Agminas. agminas.mg.br .gov.br, agminas.mg.gov.br. Acessando a plataforma, a gente tem acesso a quem são os responsáveis, qual que é a instituição vinculada, e em seguida, a partir da parte que a gente faz o cadastro dos usuários, a gente faz também o cadastro das propriedades intelectuais. Como a plataforma é normal, a gente faz uma confirmação de e-mail, a gente faz o login para ter acesso. Essa é a primeira página da plataforma, o site ele é bem simples, e aqui em cima a gente tem o primeiro ponto de login, que é onde a gente faz esse cadastro. Por que é importante a gente passar as imagens, né, exatamente os prints de como é o acesso? Porque pode ser que alguém tenha uma dificuldade em entender onde vai para fazer o cadastro, para fazer algum requerimento. Então, a gente passa inicialmente. A página da AGMinas, logo em seguida a gente clica em login. Clicando em login aparece essa tela, em que a gente clica em cadastrar. Clicando em cadastrar, a gente acessa a parte da plataforma que a gente tem que inserir as informações, né, de quem está fazendo esse requerimento. Qual que é outra parte importante aqui? Todos os pesquisadores, os criadores, aquelas pessoas que estiverem desenvolvendo a inovação, elas precisam estar cadastradas no momento que for feito o requerimento formal da proteção da propriedade intelectual. Então, se vocês têm uma patente, se vocês têm um software, o grupo de pesquisadores tem que estar cadastrado na plataforma para que, na etapa seguinte, o sistema consiga identificar quem são as pessoas que participarão. Faz essa confirmação de e-mail, acrescenta-se as informações de login e a gente tem acesso à plataforma. Dentro da plataforma, a gente pode complementar com algumas informações, se for necessário, e a gente passa para a etapa subsequente, que é de formalizar e fazer o requerimento da propriedade intelectual. Primeiramente, faz sua nova solicitação, preenche o formulário em relação àquela criação que está sendo protegida, anexa os documentos, envia o protocolo e acompanha. Esse é o fluxo de trabalho simples após todos os pesquisadores já terem feito o cadastro na plataforma. Novamente, né? Aqui a plataforma já está logada, a gente tem um menu um pouquinho diferente, e em seguida a gente escolhe a opção propriedade intelectual e solicitar a proteção da tecnologia. Nessa página, a gente tem acesso a todas as tecnologias que podem ser protegidas. Tem patentes, modelos de dados industriais, programas de computador, cultivares, marcas, topografia de circuito integrado. Então, todas as possibilidades de proteção de propriedade intelectual, elas são direcionadas para essa plataforma. Dentro da plataforma também existe uma instrução, pelo menos um direcionamento inicial para o que eu preciso fazer, quais são os documentos que eu preciso apresentar para que eu possa fazer a proteção dessa API. E, em seguida, a partir do momento que você entende o que você precisa, você inicia a solicitação da proteção. Finalizada a gente insere as informações sobre a patente, né? Nesse caso aqui foi o exemplo que a gente iniciou com uma patente, e aqui cada tipo de inovação, cada tipo de propriedade intelectual, ela obrigatoriamente tem requisitos específicos para serem protegidos. Então, na página anterior tem todas as informações, mas aqui também existem os campos que o usuário ele vai conseguir se valer desses campos durante o preenchimento. Anexa os documentos, finaliza e apresenta
e faz o protocolo. E existem alguns riscos nesse primeiro momento, porque a propriedade intelectual ela tem que ser veloz, como o professor Igor comentou. Ela precisa, o protocolo ele precisa ser rápido. Então, quanto mais demorar por conta de algum erro do pesquisador, o atraso ele pode, inclusive, incorrer em algumas situações de perda da propriedade intelectual. O desalinhamento estratégico também, em relação aos projetos que forem apresentados, isso pode acabar ocorrendo um indeferimento de um pedido. Uma submissão próxima do prazo, algumas propriedades intelectuais depois que forem dadas, descrições vagas ou metas pouco claras durante a redação da proteção, principalmente no caso de patentes, porque é uma atividade de inovação em que o governo ele tem uma análise muito específica e muito detalhada desse trabalho. Então, o que foi escrito ele tem que ser muito bem escrito. Também a possibilidade de problemas na plataforma e a falta de comunicação, notificações perdidas, uma comunicação que é enviada, não respondida, alguma coisa do tipo, também pode acabar atrapalhando o desenvolvimento do trabalho. Sabendo o que a gente tem que fazer para poder proteger a nossa proteção de início, né, que é fazer esse cadastro na plataforma de todos os pesquisadores, em seguida fazer o cadastro da API que deve ser protegida, a API propriedade intelectual, a gente precisa tomar alguns cuidados quando da divulgação do trabalho que esteja sendo desenvolvido. Por quê? Alguns tipos de trabalho, eles têm uma legislação muito específica, que precisam de uma criação que ainda deveria estar em sigilo. Se ela cair no mercado, a gente pode acabar perdendo tempo, não ter velocidade suficiente para poder industrializar e comercializar aquilo e perder a exclusividade daquele trabalho. E são algumas normas específicas para os tipos de proteção de propriedade intelectual. A lei de biossegurança, eu acho que é um ativo muito importante para vocês. O cadastro no CIGEM, o cadastro dos organismos geneticamente modificados, para que vocês possam fazer trabalhos com ele, possam fazer pesquisas e, em seguida, fazer a proteção desses trabalhos. E alguns bem específicos, né? Sobre, quando a gente trata de pesquisa com seres humanos também, é importante passar por conselhos de ética. A Anvisa, quando faz pesquisa clínica, também tem que haver um cuidado muito específico das normas da Anvisa para que esse trabalho possa ser passado à frente. O patrimônio genético, comentei, e a lei de propriedade industrial, que é o principal trabalho nosso hoje no NIT, que é auxiliar vocês a fazer essa proteção da propriedade intelectual. Se tratando de lei geral de proteção de dados, existem alguns pontos específicos. Os documentos eles têm que ser muito bem seguros e deve haver expressamente o consentimento daquela pessoa que vocês estiverem fazendo essa consulta de dados. Então, todos os dados, a pessoa tem que autorizar expressamente que você faça o tratamento e, após esses dados armazenados, eles devem ser muito bem segurados e resguardados. Se tratando de patentes, né? A proteção ela tem vigência de 20 anos a partir do depósito, modelo de utilidade de 15 anos. E é importante que a divulgação precoce ela pode fazer você perder o seu trabalho. E perder o seu trabalho de que forma? Entra no mercado, você não tem mais a possibilidade de explorar exclusivamente a sua criação, a sua invenção. Existe um período chamado período de graça. 12 meses antes do depósito, você informa para o NPI, você informa para o instituto que for feito esse depósito, de que houve uma publicação. Essa publicação, ela de fato foi feita, teve um artigo, foi uma tese de doutorado, foi um mestrado, enfim. Aquilo foi divulgado de alguma forma. A partir da divulgação, existe o prazo de 12 meses para que a gente possa realizar esse pedido. Então, muita atenção. Já aconteceu de chegar para a gente no NIT pesquisas que seriam de grande relevância e, em uma análise interna mesmo, a gente conseguiu encontrar artigos que tinham sido publicados 4 anos antes do requerimento de proteção. Então, isso inviabiliza já o trabalho desde o início, porque a gente já sabe que não vai conseguir seguir o ponto da inovação nesse trabalho que foi divulgado.
quando a gente trata de direitos autorais sobre teses e dissertações, a partir do momento que vocês depositam, já existe a proteção sobre isso. E é importante todos os trabalhos que vocês fizerem, principalmente se houver uma fagulha, uma centelha, uma possibilidade de criação de propriedade intelectual, de que façam termos de confidencialidade, documentos de acordo de não comunicação, acordo de confidencialidade, porque caso a informação vaze, você consegue pelo menos comprovar que aquela informação foi divulgada anteriormente por alguém que não deveria ser científica, seja em artigos científicos, deve ser pautada na possibilidade de proteção, então sempre em comunicação com o NIST desde o início. Comunicação em imprensa também, está vendo a divulgação de um trabalho desenvolvido na faculdade que vai trazer um benefício para a comunidade. Então, esse trabalho ele também tem que ser muito bem detalhado, muito bem escrito e muito bem formalizado. E redes sociais, sempre que possível, evitar. Evitar a publicação de qualquer tipo de resultado, qualquer tipo de documento que possa vir a tornar o seu documento público mais rápido do que você gostaria. Sigilo e confidencialidade, respeito por danos, integridade científica. São situações também sobre a redação dos trabalhos. Então, a gente precisa entender que a integridade científica ela é o que move o país. Não adianta a gente tentar fazer inovações de algo que já existe por questões de ética, né? Até por fraude mesmo, para tentar ter um título acadêmico e tudo. A gente precisa que esse trabalho ele seja de fato inovador para que ele possa ser utilizado. Caso contrário, o próprio mercado exclui esse trabalho. E os riscos, né, são todos esses mencionados. A violação da Lei Geral de Proteção de Dados, a infração de ética, plágio e questões de autoria. E também a questão do SIGEM, que em caso de violação existem multas altíssimas que o governo aplica à instituição. Então, tudo isso tem que ser muito bem detalhado, muito bem levantado. A gente inicia na fase do planejamento, identifica o tipo, os participantes, material, vê quais são os comitês necessários, elabora um projeto, trabalho como qualquer outro, prepara os termos, firma os contratos, as parcerias e avalia a patenteabilidade daquilo que a gente quer. Nossa, todos esses são os cuidados necessários quando a gente faz um trabalho e divulga esse trabalho. Não é um zelo um pouco maior quando a gente fizer a apresentação dos resultados das pesquisas que você esteja desenvolvendo. E, por fim, da mesma forma como existe a publicação que foi feita, você precisa entender e precisa pesquisar o que existe no mercado para que você determine se a sua criação ela é inovativa ou não. Se ela for inovativa, você provavelmente vai conseguir a proteção de explorar comercialmente de forma exclusiva. Caso não seja, você já pode até pivotar, se for o caso, buscar, fazer uma publicação de que aquilo ali não pode ser protegido por diversas formas. Existem também questões legais que impossibilitam a proteção, mas o importante é fazer uma busca de anterioridade muito bem feita para que o trabalho ele possa ser seguido, né, possa dar prosseguimento e ele possa ser protegido ao final. E aí, se possível, também até que os pesquisadores façam parte de alguma receita em uma questão, em uma futura licença onerosa, né, uma coisa do tipo. Busca de anterioridade. É um dos requisitos da patenteabilidade, né, a novidade, então tem que ter uma atividade inventiva, aquilo tem que ser de fato novo. E não existe restrição geográfica, isso é um ponto importante. As pesquisas elas não devem se limitar só ao mercado brasileiro. É importante que a pesquisa seja feita o mais abrangente possível. Lógico, tem base de dados melhor e mais fácil a gente vai conseguir ter a proteção garantida. Essas são algumas bases de dados patentárias. O INPI é a nossa principal base de dados, é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O sistema deles é muito simples. A gente consegue fazer pesquisa utilizando diversos termos, combinação de diversos fatores para que a gente consiga chegar a uma conclusão bem eficiente. Existe também o SpaceNet, que é da Agência Europeia de Propriedade Intelectual. É uma interface mais amigável e também consegue exportar arquivos para que a gente possa fazer uma análise de dados bem mais refinada.
o Patent Scope, que é da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o Google Patents, tratando de busca, acho que não precisa falar do Google, né? E o SPTO, que é o INPI dos Estados Unidos, e o Lens.org também, que é outra plataforma que tem essa base de patentes disponível. Da mesma forma como vocês têm que ter cuidado quando fizerem a publicação dos artigos, a pesquisa de vocês não pode se limitar às bases de patentes. Elas têm também que fazer essa pesquisa dos artigos científicos que foram publicados. Por quê? Vamos imaginar que o avaliador do INPI faça uma análise de uma criação de vocês. Se ele imaginar, ou se ele entender ao final da pesquisa que aquilo já existe, você não tem como você explorar aquilo de forma exclusiva, independente se foi o plágio ou não. O ponto principal é quem publica primeiro é a pessoa, a titular autoral daquele material. Então, mesmo que ela não tenha protegido, esse material entra num estado chamado estado da técnica, teria todo mundo conhecimento do que está acontecendo. As fontes recomendadas também, né? O Google Acadêmico, o EX Explorer, PubMedia, Cielo, repositórios universitários, o Web of Science, e tem uma plataforma recente chamada Elicit, eu esqueci de colocar aqui, que utiliza inteligência artificial para poder fazer o levantamento dos resumos, também é muito boa para fazer esse tipo de pesquisa. Quando a gente vai já para a prática de uma pesquisa, numa busca de anterioridade, a gente precisa entender que a fonética da palavra ela não é tão importante na hora da pesquisa. Por exemplo, a gente precisa incluir sinônimos técnicos e variações de grafia quando faz a pesquisa. A gente tem outras formas de fazer essa pesquisa mais abrangente, por exemplo, utilizando radical de palavras. Quando a gente utiliza só motor, vai sair inúmeras palavras, como motores, motor, né? Todas as palavras que tiverem esse radical, você vai conseguir identificar, e a partir dessas informações mais robustas, a gente consegue entender exatamente qual que é o estado da técnica, o que existe no mercado. Os wildcards são termos em que o próprio sistema ele faz alteração, né, ou substitui, e ele consegue apresentar resultados baseados naquilo. A gente tem também operadores lógicos. Vou explico no outro tópico que for mais claro. A classificação IPC e CPC são as classificações das criações que são desenvolvidas. Então, dá um exemplo, né? O microfone. O microfone é um equipamento eletrônico que emite radiofrequência, etc. Esse equipamento ele vai estar muito bem descrito na classificação IPC. Então, se a gente consegue entender qual que é a classificação daquilo que a gente está desenvolvendo, a gente já consegue cortar um caminho na hora da pesquisa. Porque se a gente já tem o código, a gente só pesquisa pelo código. E aí, em seguida, a gente faz uma soma de termos, a gente vai fazendo refinamento para que a gente consiga concluir de uma forma mais precisa se aquilo existe ou não. E também familiaridade dos patentes, né? A mesma versão pode estar protegida em vários países sobre números distintos, sobre nomes distintos, e pesquisar sobre os números de anterioridade. Às vezes, a gente vai encontrar uma patente em alguma base de dados, mas a gente não vai ter acesso ao texto, para a gente ter essa certeza do que é. Então, a gente precisa pesquisar também nessas outras bases de dados, mesmo já tendo esse código de acesso inicial. Quando a gente entra já no campo da pesquisa, da prática da pesquisa, aqui eu trouxe alguns exemplos de como ficaria mais fácil. Quando a gente entra no SpaceNet e escolhe um título, fazendo um operador lógico para que o computador entenda, no título dessa pesquisa, eu quero que você pesquise hidrogênio ou hydrogen. Em seguida, no resumo, eu quero que você pesquise célula ou cell, e adiciona ainda qual seria o código que a gente está buscando. Então, a gente, ao invés de sair uma informação muito vasta, a gente já consegue direcionar para aquilo que a gente precisa com os termos que a gente já conhece. Então, isso facilita na hora da análise da busca de anterioridade. Que são alguns exemplos dos termos que a gente utiliza nos próprios sistemas. Google Patentes, né? O bateria Engine, a gente faz a soma lógica, em seguida a gente escolhe das duas palavras, né? Para que ele faça a pesquisa dele. Patent Scope é a mesma coisa, título, e aí você pode escolher qual título você quer, o abstract, que é o resumo, enfim. A lógica em todas as plataformas é a mesma. A gente apresenta as informações mais direcionadas. A partir da pesquisa, a gente pode ter
Inúmeros resultados. Dentre eles, a possibilidade ou não de patente. Essa possibilidade ou não de patente, ela pode, inclusive, virar um artigo científico de busca de anterioridade, com revistas próprias para fazer essa publicação, revistas de qualificações muito boas. Então, feito o resumo, você consegue tanto apresentar para a gente, para que a gente saiba o que existe no mercado e por que a sua tem uma atividade inventiva, quanto também fazer uma publicação científica com aquilo. Então, esses dois resultados, vamos dizer assim, eles são importantes quando a gente faz a busca de anterioridade. Se ela é feita numa fase inicial, a gente consegue perceber se existe alguma coisa para ser feito, se não existe, ou até mesmo, durante a própria pesquisa, entender um outro gap, algum outro banco de patentes, né? E a gente termina com a estratégia, né, os riscos e as mitigações dos riscos que a gente encontra nesse trabalho. Se a gente não identificar as palavras, esse primeiro tópico aqui, se a gente não conseguir identificar as palavras, a gente já pode esquecer que o resultado vai ser eficiente. Assim, ele não vai trazer alguma coisa robusta e o trabalho ele pode, futuramente, a grande chance dele não ser aceito. Utilizar a gente entender qual que é o estado da técnica desse trabalho. Os falsos positivos, se a gente apresenta algum documento que não tenha uma substância real daquilo que a gente gostaria, né? O erro de status legal, esse é um ponto também muito importante. Às vezes, quando a gente faz a pesquisa, a gente encontra uma patente que já foi extinta, que foi arquivada por algum motivo, e aí pode-se deduzir que aquilo ali não estaria disponível, né? A sua proteção. Só que se ela já foi publicada, inclusive na própria base, isso impede que vocês tenham atividade inventiva. Então, não é porque uma patente está como arquivada, indeferida, excluída, enfim. O status dela importa muito. A gente tem que entender o que a gente está lendo para poder apresentar um trabalho coeso. E a falta de documentação na hora da apresentação também dos requerimentos, né? Pessoal, sei que foi bem rápido, bem corrido. Qualquer dúvida, né, como a Sara já mencionou, estamos à disposição na CIT, cit@unimontes.br. Siga a gente nas redes sociais, a gente possa dar os direcionamentos e orientações. Muito obrigado.